Você já teve aquele tempo de mesa com amigos onde a conversa foi tão boa que queria que outros pudessem participar? Pois é, Pode falar, eu vou também. segurar agora. Foi assim que surgiu o Tempo de Mesa, uma série onde eu convido amigos para um bate-papo enriquecedor, mas sem formalidades. Puxe uma cadeira e junte-se a nós nessa mesa. Então, estar envolvido nesse meio, eu não sei onde eu tô chegando com isso. Muito obrigado, irmão, por ter aceitado esse convite. Esse é um espaço de mesa mesmo, um espaço que eu quero para trazer amigos, trazer pessoas que eu tenho caminhado junto. Por isso, para mim é uma honra ter você aqui. E na verdade, quando as pessoas começam, normalmente elas trazem um amigo, um convidado ali, mais assim. Mas eu tenho a honra de começar com um cara da gringa, um cara que já tem uma carreira aí, já como atleta no esporte. O cara já jogou na NBA, grandes times. E eu vou deixar que você se apresente. Pode falar em inglês, depois a gente coloca a legendinha lá embaixo. LeBron James. Amen, amen, amen. Não sou gringo. Mas, irmão, prazeraço estar aqui contigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É uma honra pra mim ter você Cara, aqui. a honra é minha. A honra é minha. Agora, se apresente seu nome real, por favor. Bom, meu nome é João. Eu tenho 22 anos, por mais que não pareça. Eu não sou LeBron James. Não joguei na NBA. Prefere que chame de LeBron ou de João? Porque todo mundo que eu conheço te chama de Pode LeBron. ser de Ninguém LeBron, sabe quem pode é ser João. de LeBron. O João não existe, tá ligado? Mas pode ser LeBron mesmo. Eu não sou atleta, não sou o maior da história da NBA, que o LeBron é o maior da história, né? Vamos, convenhamos aqui, não é o Jordan, não. Você quer polêmica? Toma essa polêmica aí. Mas você é um cara grande também. Ah, irmão, LeBron é o maior da história. Não tem como, não é o Jordan, não é o Jordan. Mas eu não sou atleta, eu já fui atleta, né? Eu joguei dos meus 9 aos meus 20 anos. Joguei em vários times, já joguei fora do país, mas entendi da parte do senhor que não é o que ele tinha pra mim e renunciei a isso. E hoje eu trabalho como barista e cozinheiro na The Coffee. Eu trabalho desde o início do ano com isso. Eu tenho gostado muito, é algo que eu tenho me encontrado, né? Amo café, então assim, trabalhar com café, trabalhar com o que você ama é muito bom, né? Com certeza, com certeza. Então é isso. Uma breve apresentação aí sobre mim. Eu faço parte da Igreja do Nazareno Central, junto com você. Na JNI, servimos juntos. Tô lá há mais ou menos 2 anos, né? E foi ali que eu me encontrei de fato. É uma igreja muito boa, uma igreja que acolhe muito, né? Que dá muita oportunidade para você florescer, né? Isso a gente pode ver não só o nosso exemplo, como vários jovens que passam e já passaram por ali, né? Principalmente como jovem, ali é uma juventude muito grande. Você, primeira vez que entra ali, você até se espanta, Fica talvez. perdido, né? Talvez seja a maior juventude de Campinas, porque aquele ambiente, às vezes ali você entra, você já vê aquele templo cheio de jovens. É uma bênção, é aquela igreja assim que você realmente se sente parte ali daquele corpo, né? Existe, exatamente assim. Eu costumo falar que, cara, nós somos uma mega igreja. Isso é um fato, né? São mais de 300, mais de 400 jovens por culto. E eu acho que a chave, né, para a pessoa começar a se inteirar ali dentro, é ela ser intencional, mas também vai muito de nós, como igreja, abraçar essas pessoas, sacou? Então eu acho que o principal de nós, como jovens frequentes ali, é abraçar essas pessoas novas, é ficar de olho nessas pessoas. É algo que nós já fazemos na recepção, né? A gente sempre fica esperto naquelas pessoas novas, a gente pede para se identificar justamente para a gente abraçar essas pessoas. E comigo foi assim. Então eu procuro fazer com as pessoas que chegam novas ali na igreja. Que legal, que legal. E essa é a importância, às vezes, de um bom acolhimento. É. Porque eu digo por já ir em ambientes, às vezes, onde você não é bem recepcionado, onde às vezes falta um pouco dessa sensibilidade de chegar no visitante, que para a pessoa que já está lá, por exemplo, hoje eu vou no culto lá, hoje eu vou chegar, eu vou ver as pessoas ali, as pessoas que eu já conheço, vou ver a administração, vou depois ter com quem sair, mas muitas vezes você chega naquele ambiente e é a primeira vez que você está entrando numa igreja, ou talvez a última vez que você está entrando numa igreja, porque você fala, pô, vou dar mais uma chance. Vou mais uma vez na igreja para ver se alguém me acolhe, para ver se alguém
me mostra esse amor de Deus. E aí o pastor vai e prega sobre o amor de Cristo, mas às vezes ninguém vem e demonstra esse amor. É, isso é algo muito real, mano. Eu acho que essa é a maior responsabilidade de nós como filhos mais velhos, sabe? Eu acho que enquanto a gente não entender isso, de que muitas vezes é a última oportunidade, entre aspas, que muitas pessoas estão dando para a igreja e para o Senhor, assim, enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar nesse vai e volta, nesse fala e não fala, e vai ficar nesse ciclo infinito, sacou? Então acho que é muito necessário a gente abraçar mesmo, cara, as pessoas e tomar essa responsabilidade, tomar esse fardo, cara. Eu creio que é um fardo, sabe? Não é um fardo tão pesado, mas também não é um fardo leve. Mas é uma responsabilidade extrema da igreja, mano, extrema. Recepcionar as pessoas, recepcionar as pessoas. E isso eu acho que é uma das coisas importantes, tanto da pessoa que está chegando ter em mente, quanto das pessoas que estão dentro do ambiente onde ela está entrando, da estrutura que é aquilo. Por quê? Quando você fala, por exemplo, que nós estamos numa mega igreja, eu entendo isso também. Eu encaro isso como que vai ser um ambiente diferente, talvez, se eu estivesse numa igreja ali com 5 pessoas e de repente entrou uma nova e você já consegue identificar quem que é essa pessoa. Então, às vezes, vai um pouco da pessoa que está chegando também a entender essa dinâmica, né? Sim, cara, isso é muito real. Eu acho que a pessoa tem que entender isso também. Mas aí entra outro ponto de nós, como filhos mais velhos que estão ali, abraçar essa pessoa também. E quando as duas partes cumprem o processo, né, fazem as coisas necessárias, dá certo. Não tem como dar errado, sabe? Quando a pessoa que entra na mega igreja entende que aquilo ali é muito grande para ela querer ficar sendo vista logo de início, querer se enturmar logo de início, e a pessoa que está na igreja entende que aquele ambiente é muito grande também e que elas precisam acolher as pessoas, quando esses dois batem, cara, não tem como dar erro. Perfeito. Não tem. E como que foi esse processo para você? Esse processo de maturação também, de chegar lá faz quanto tempo 2 você anos. está lá? Na Central Na você está há central. 2 anos. Como que foi esse processo de maturação para você também? De chegar, você já conhecia alguém, foi do nada? Cara, vamos lá. Eu tava vindo da igreja Batista, eu era da Batista, fiquei um tempo fora, isso em 2022. 2022 a gente está falando aí de um fim de pandemia, né? Já É, estava mudando um pouquinho o contexto ali. muita coisa. O Rafinha me apresentou a JTNI, né? E eu fui, e era mais ou menos ali setembro de 22. Eu fui lá, gostei, mas ainda relutei um pouco. Falei, será que é aqui? Enfim, faltei uns 2 cultos, depois voltei de novo. E, cara, eu não sei o que me prendeu ali, né? Porque a tendência, eu sou um cara que gosta de falar muito, né? Mas eu também sou meio tímido, num lugar que eu não conheço ninguém. Não dá É, para não perceber. dá pra perceber, mas eu sou um pouco tímido. E a tendência era eu não ficar ali, porque é muito grande. E algo me prendeu ali, e eu comecei a fazer parte do discipulado, né? Passou um tempo, começou um novo ciclo, comecei a fazer parte do discipulado, conheci novas pessoas, servi, comecei a servir na recepção também, que é o ministério que eu tô até hoje, um dos ministérios, e fui indo, né? Fui aflorando, florescendo ali, e hoje, graças a Deus, eu realmente me sinto mais do que nunca em casa, né? Mas porque rolou essa intencionalidade no começo. Uhum. E eu percebo que é um processo bem natural. É, Tem uma intencionalidade de sua parte, mas não é aquela coisa assim de eu vou buscar isso, eu vou lutar por isso e tal. Foram coisas que os processos foram levando a isso, mas você só fez a sua parte. E vendo que você, na perspectiva de um cristão mesmo, de alguém que está nessa caminhada da fé, que está amadurecendo, que está crescendo constantemente, nós estamos, seja nós aqui ou um pastor com 30 anos, todos nós estamos em um processo de maturação e temos uma perspectiva das coisas. Como que você entende essa questão da adaptação da igreja, adaptação do cristão e da igreja como um todo, dentro do contexto onde ela está? Como que ela pode se adaptar a isso? Ela deve se adaptar a isso ou não? entendi. Cara, boa pergunta, velho. Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é necessário. A adaptação é necessária. E isso, pulando um pouco do tema igreja, eu acho que o ser humano é necessário adaptação. Por toda a nossa história, o ser humano sempre se adaptou a ambientes novos, a lugares novos, a óticas novas, sabe? Eu creio que a igreja é necessário se adaptar ao contexto atual.
porém tem que tomar muito cuidado para não trazer tanto do contexto para dentro, tanto da cultura para dentro e deixar de lado o principal, que é Cristo. Então, assim, eu sou muito adepto à adaptação da igreja, trazer coisas novas, trazer novidades, né? Inovar, mas tomando muito cuidado. Paulo ele fala isso em 1 Coríntios. Ele fala que se fez pobre para falar com os pobres. Ele se fez de tolo para falar com os tolos. Ele vivia como judeu para falar com os judeus. Paulo ele também fala que ele disciplina o corpo dele assim como um atleta, né, para fazer o que deve ser feito, mas ele toma cuidado para não ser desclassificado. Nós temos que tomar cuidado para não sermos desclassificados, para que as adaptações e as atrações não tirem Cristo do centro, né? Porque assim, muita gente se engana, né? Acha que o que vai trazer pessoas à igreja é uma luz bonita, um LED bonito, uma estética legal, mas esquece que quem converte, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo, sabe? Então assim, é igual nós falamos sobre recepcionar as pessoas. Tem que ser dos dois lados algo harmônico. Quando a gente entende como igreja que as atrações são necessárias, as adaptações culturais são necessárias, mas entendemos também que quem vai converter as pessoas, quem vai atrair as pessoas é o Espírito Santo, tudo fica unido e tudo fica harmônico, sabe? Perfeito, porque também eu vejo que não adianta nada, às vezes tem uma charge assim muito interessante, que a igreja tá ali montada, tá todo mundo ali dentro e a porta tá fechada e Jesus tá do lado de fora. É. Isso é muito importante, porque, tudo bem, eu entendo que nós estamos num contexto. Talvez o contexto brasileiro não seja o contexto americano. Não é o contexto da igreja da Europa. E também não é o contexto da igreja que nós tínhamos ali, o contexto cultural, estou dizendo. Da igreja que nós tínhamos ali do tempo de Paulo. As coisas que talvez aquela igreja fazia não são as coisas que vão funcionar no Brasil. Exato. Uma coisa que nós vimos, por exemplo, do contexto, que o contexto influenciou diretamente na igreja, você vai lembrar da pandemia. Começo da pandemia ali, e agora? O que a gente vai fazer e tal? Igreja fechada, o que a gente vai fazer? De repente, vamos lá, vamos colocar a câmera, vamos gravar o culto, vamos fazer um culto online. Então, assim, o contexto acabou influenciando na igreja. Só que a essência continuou. Eu acho que esse é o ponto que é o que você disse. O foco é Cristo, né? Isso é verdade, cara. E, mais uma vez, a pandemia. Mesmo para aquelas pessoas que são super, super conservadoras, porque não pode, irmão, não tem escolha, cara. Não tem escolha, velho. O que você vai fazer? Você iria para a igreja para arriscar a sua vida de outras pessoas e da sua própria família? Sabe? Então você vê como a adaptação é necessária. E muitos podem falar, não, porque naquele contexto tá tudo certo. Não. Todos os contextos, cara. Óbvio, com muita decência, com muito temor, cara. Muito temor. Porque eu também já vi umas palhaçadas aí, velho. Sim. Eu já vi, assim, igreja fazendo o Tinder crente. Sim, aí Você já é um chegou a ver? absurdo. É um absurdo. Cara, Tinder crente, assim, culto com um teor sexual, né? Um teor imoral, cara. Culto e, assim, com banner e tudo pra divulgar, sabe? Então tem que ter o temor, né? A gente vê quais igrejas são saudáveis a partir disso, né? Perfeito, porque eu acho que isso que você falou me leva muito a essa questão que muitas vezes nós ficamos num debate infinito aí entre várias denominações, que é aquele negócio da tradição, da liturgia, do que é doutrina de fato da igreja, o que é só um costume, porque nós vemos igrejas tradicionais que às vezes passam por transformações e aí, será que está certo perder essa essência? Qual que é a essência da igreja? Sabe, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes você vai numa igreja e tem aquele negócio assim, não pode banco, tem que ser aqueles bancos de madeira, não pode cadeirinha de plástico, aí o outro, não pode pintar a parede de preta, tem que tocar só hino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que você entende disso? O que é essencial? O que tem que manter? Cara, eu sou do simples fato de que, assim, a tradição, ela não tem problema desde que esteja debaixo da lei de Deus. Desde que obedeça os mandamentos de Deus. A partir do momento que a tradição de denominação X ou Y desobedece os mandamentos de Deus, foge do que o Senhor já nos comandou a fazer, do que é o certo e errado, aí já não tem mais discussão. Me prova na Bíblia aonde que a parede preta é pecado.
Me prova onde a bateria é pecado. Me prova onde usar terno é pecado. Sabe? Então eu acho que nós, como seres humanos, confundimos muito as coisas. O essencial é simples e reto. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Existe sim tradições humanas. Existem tradições humanas. Nós, da Nazarena, seguimos uma tradição. As pessoas da presbiteriana seguem outra tradição. Existem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente também não pode aqui ficar ditando regra, falando o que é certo e o que é errado. Desde que siga os mandamentos, né? E, cara, olha só, é por isso que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia tem todas as respostas para nossas dúvidas, velho. Teve certo momento que os mestres da lei e os fariseus chegaram em Jesus para perguntar para ele com aquelas perguntas maldosas que eles faziam. Por que os discípulos de Jesus não respeitavam a tradição de lavar as mãos antes de comer? E Jesus responde: e por que vocês com as suas tradições desobedecem aos mandamentos de Deus? Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes nós queremos honrar Deus com nossos lábios e nossas vontades, mas não estamos obedecendo aquilo que Ele mandou. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto. Porque, infelizmente, a gente tem... Eu falo a gente como igreja, tem essa mania de apontar o dedo para outra denominação, falando que é certo e que é errado, a partir das nossas tradições, a partir das nossas convicções, né? Esse não é o foco. O foco é obedecer a Deus, pregar a palavra. Fugiu disso, irmão, você está errado. Então aí não existe tradição que possa completar isso, não existe tradição que possa complementar. A tradição, eu creio que ela é necessária, para ser bem sincero. Eu acho que certas liturgias, certas tradições são necessárias, né? Que são centenárias até, mas com esse temor e com essa sabedoria, esse discernimento de entender de que o principal é Deus. Obedeça a Deus, né? Nossa igreja tem até lá escrito em frente ao altar: pregue a palavra, né? Então, assim, eu acho que é muito necessário. Você vai conhecer uma igreja saudável, uma igreja bíblica, irmão. Ver se ele segue os mandamentos. Seguindo os mandamentos, tá tudo certo. Ah, quer usar terno? Use terno. Quer usar uma camiseta mais longa? Usa a camiseta mais longa, tá tudo certo. Quer ter a parede preta? Tem a parede preta. Você não tá pecando contra Deus, mas coloque Deus no centro. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o termômetro que nós devemos ter para seguir. E eu acho interessante isso, porque, assim, se nós pegarmos questão de criticar a instituição, criticar a igreja, normalmente o pessoal vai lembrar de Lutero. Só que quando eu olho para Lutero, quando eu vejo essa questão da reforma, eu vejo que não foi uma questão, assim, de rebeldia. Exato. Eu quero sair fora da igreja e montar a minha e colocar a minha placa ali e falar, ó, essa daqui é a igreja luterana tal, porque eu quero colocar o meu nome ali. Não era esse o foco. O foco de Lutero sempre foi reformar a igreja que já existia. Sempre foi por quê? Porque ele viu problemas. Coisa que nós vemos no nosso contexto hoje em vários lugares por aí, liga a televisão, tá cheio disso. De igrejas que muitas vezes estão usando a fé para realmente ou vender alguma coisa, ou enriquecer, ou às vezes fazer um ministério pro próprio nome, e aí o pessoal vai em rebeldia contra isso, né? E assim, tem uma grande diferença. Lutero, ele viu heresias pesadas que estavam levando pessoas e pessoas à perdição. Agora o irmãozinho, o Zezinho da esquina, que quer abrir uma nova denominação só porque alguém olhou torto pra ele, irmão, não é o problema, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar isso aí, cara. Não é algo tão grande a ponto de você querer abrir uma denominação, a ponto de você falar, não, eu sou o novo Lutero. Não, cara, não é assim que funciona. E as pessoas têm que entender isso. Se você achou que seu líder é muito arrogante, não seja arrogante. Se você achou que ele é muito grosso, não seja grosso. Sabe? Eu sou muito desse ponto e eu faço isso. Em tudo na minha vida. Não gostei? Faço diferente. Não vou repetir e cair nesse ciclo vicioso. Infinito, sabe? Porque aí muitas vezes o pessoal vai pegar isso daí e vai dizer o quê? Ah, ok, a igreja não está funcionando. Ou foi muito machucado pela igreja. E aí o que, que nós vamos ver surgindo? Os movimentos por aí. Exatamente. Vários movimentos que não tem placa às vezes, ou muitas vezes pessoas desigrejadas que falam, ok, eu não vou mais para a igreja, eu vou cultuar de casa. E como que você entende essa questão dos movimentos que existem vários por aí? Cara, muito perigoso. Muito perigoso. Porque se você quer saber se certo movimento ou certa denominação é bíblica, veja se o líder presta conta para alguém.
Esse líder presta contas para alguém? Esse líder ele é discipulado? Esse líder que está à frente disso, ele congrega em algum lugar? Porque o erro de muitos jovens, eu falo jovens porque são sempre jovens, cara. É sempre o pessoal nessa nossa faixa de idade, né? Que se acha o super-herói e quer sair revoltado, né? Por conta de algumas situações. E na palavra diz que se o cego conduzir o cego, ambos cairão no buraco. Eu, sinceramente, creio em movimentos, porém esses movimentos têm que estar em comunhão e na mesma visão, na mesma perspectiva que a igreja local. Que é a igreja local. Se não tiver, se o seu pastor não sente paz nisso, se os seus líderes não sentem paz nisso, irmão, pula fora. Então não é isso. Irmão, existe uma hierarquia. É, Existe uma hierarquia. Deus não colocou o seu pastor ali exatamente. só porque não, tal, pra ficar ali. Porque ele é formado. Não, ele tem um diploma, agora ele vai ser o seu pastor. Não é isso. O Senhor colocou ele ali para que ele lidere você. É. E se ele disse, não vai ter esse movimento, não vai fazer esse tipo de atividade, não vai fazer esse tipo de coisa, tudo bem, eu entendo que por trás dessas pessoas pode ter uma proatividade, pode ter algo positivo de falar assim, não, mas eu quero fazer para Deus e tal. Só que se há uma oposição por parte da sua liderança e você crê que foi Deus que colocou essa pessoa ali, não tem como você ir lá em rebeldia e querer fazer o negócio acontecer pela sua própria força. É, Você tem que entender que é o próprio Deus, às vezes, que está se opondo ali. exatamente. Porque tem um negócio interessante que muitas igrejas, igrejas hoje modernas, igrejas tradicionais, inclusive, que existem hoje em dia, surgiram aí há uns 100 anos atrás, surgiram dentro de movimentos. Uhum. Tinham movimentos de santidade, e aí a gente vai ver, por exemplo, a Rua Azusa acontecendo, e outros movimentos que aconteceram ali, a Rua Azusa é o mais famoso, mas tinha os movimentos de santidade, por exemplo, que aconteciam ali no sul dos Estados Unidos também. E são movimentos, muitas vezes, que eles acabavam saindo do tradicional da igreja, indo para tendas, indo para outros ambientes. Nós vimos outros avivamentos que aconteceram, que também foram em ambientes fora da igreja, mas só que o quê? Sempre tinham denominações por trás. Exatamente. Sempre tinham pastores envolvidos. Essas pessoas prestavam contas. Essas pessoas prestavam contas. Pronto. Essa é a chave, mano. Prestar contas. Você quer saber se o movimento ele é saudável, se o movimento é bíblico. Veja se o líder presta conta pra alguém, cara. É assim, é básico. Porque se a pessoa não prestar contas, ela vai se sentir livre. Ela nunca vai tomar uma palavra de repreensão, de exortação. Não, é eu e Deus. Ok, você e Deus, mas será que você está permitindo, Senhor, colocar alguém na sua vida que tem uma autoridade maior que a sua? Ou o seu ego é tão inflado que você não permite que alguém maior que você esteja caminhando contigo, sabe? Então, é o que você falou, cara. São movimentos, mas que estavam com denominações por trás. E esse é o ponto. Não sou contra movimentos, você também não é contra movimentos, mas tem que estar alinhado com a igreja local. Simples assim. E aí tem uma coisa legal nisso, porque o que eu vejo hoje para nossa geração é que no sentido cristão, o jovem cristão, principalmente o jovem, a igreja de uma forma geral, mas principalmente o jovem, ele tem tido muito acesso a muita cultura cristã, Muita informação. muita informação. É. Hoje você abre o seu Instagram se você quiser. Eu já converti o meu Instagram. Porque você só vai ver o conteúdo de crente, de repente só tem conteúdo de crente. O ali. algoritmo, né, Não, mano? meu algoritmo já é crente. O meu já. também. O meu é crente, anime e música. Só isso, só. Ele parece que entende, né, o que É. a gente está querendo. E isso é muito legal, por quê? Porque as pessoas estão sendo alimentadas espiritualmente de várias formas. Se eu der um Google aqui e quiser pesquisar algum conteúdo, que às vezes era algo muito difícil de ser alcançado, eu consigo em um clique ver 10 opiniões diferentes de pastores que são referência. Em menos de um minuto. Em menos de um minuto. É. Isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, ok, o que uma geração que tem tanto acesso a tanto conteúdo, o que ela está fazendo com isso? Será que nós somos uma geração, de fato, que está aproveitando aquilo que está em nossas mãos? Entende? Cara, isso aí é um ponto muito legal, mano. E, de novo, eu falo isso por mim também, sabe? Eu vejo que muitas vezes nós somos muito massacrados mentalmente, cara. Sim. Massacrados, assim, é tanta informação. Que eu acho que isso também está linkado a uma questão até psicológica, às vezes, que afeta muito o pessoal, essa questão de ansiedade, né? Que acaba, talvez esse excesso de informações acaba ali me atrapalhando e não conseguindo focar numa coisa só, gera transtorno de atenção e tudo mais. E aí o que eu fico me perguntando muitas vezes, quando eu olho para
esses grandes nomes da teologia que nós temos, que viveram aí há 100, 200 anos atrás, eles pegaram uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. O evangelho que essas pessoas viveram foi um evangelho totalmente É. diferente do que nós vivemos hoje, como igreja. É E aí, nós temos um ideal muito interessante sobre essas pessoas, que às vezes é assim, eles estão em um nível, e pelo menos da minha ótica, eles estão em um nível mais profundo, às vezes ali de conhecimento, de maturidade, de profundidade na fé, que às vezes uma pessoa hoje, que tem acesso a tudo isso que essa pessoa criou, não tem essa profundidade, não tem essa maturidade, sabe? Eu queria saber o que você acha dessa geração no sentido da profundidade dela. Cara, isso é muito pesado, mano. Eu vejo que a nossa geração, né, é uma geração muito empolgada. Por que que isso acontece? Nossa geração quer muito as mãos e as vestes de Cristo, mas não quer a cruz. Nós queremos ver muitos prodígios, muitos sinais, né? Curar pessoas e pessoas, e glória a Deus por isso, isso deve arder no nosso coração. Né? Nós cremos que os dons ainda existem, né? Nós não somos sensacionistas, né? Mas a gente deve também pagar o preço. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir desse ponto e administrar melhor, né? As nossas ações, as nossas decisões e, óbvio, continuar com essa empolgação. Nós somos jovens, cara. Né? Eu com 22, Isso é você importante. com 24, eu acho que assim, é necessário que a gente tenha esse entendimento de, poxa, eu não posso ficar moscando, eu não posso ficar parado, mas eu devo fazer isso com decência, com ordem, com sabedoria, né? Porque senão a gente vai entrar de novo no ciclo infinito da empolgação, no fogo de palha, né? Fogo de palha é muito usado no nosso meio. Sim. Fogo de palha. Eu não quero ser um fogo de palha. Então, para que isso aconteça, para que eu não seja, eu preciso ter discernimento, sabedoria e pedir ao Senhor para que Ele me coloque aonde Ele quer que eu esteja e não onde eu quero estar para ser visto por Ele, sacou? Na própria palavra do Senhor, nós temos quantos homens de Deus, né? Um que eu gosto muito, Paulo, né? Vimos a entrega, a devoção dele ao Senhor, né? A intencionalidade dele ao Senhor. E muitas vezes, muitos de nós tomamos isso como uma verdade, mas não agimos igual. Legal, porque assim, quando eu penso nisso, inclusive, eu lembro de Paulo, que Uhum. ele fala sobre a questão da corrida. É, Tem duas formas de você fazer uma corrida, né? Tem duas modalidades, na verdade. Tem aquela que é aquele tiro rápido, que você vai e tal, e a ideia é o quê? É ainda aquele disparo mesmo, você conseguir ser mais rápido que a galera. é, Só que o tipo de atleta que corre essa corrida não corre uma uma maratona. maratona. Porque ele é bom naquele empuxo ali. É aqueles 10, 20, 50 metros ali que ele tem que É. correr. Ele não consegue fazer 10K, Exatamente. entende? Por quê? Porque ele não é constante. É, Você precisa ser constante para chegar até o final. é, Né? Eu acho que talvez o que falte seja essa constância, Constância. na essência que é Cristo. e aí, já gankando num outro assunto. Cara, você ser constante não significa que você vai estar sempre a milhão ou que você vai estar sempre andando, né? Porque na maratona o cara não vai manter o mesmo pace a maratona inteira, irmão. O cara, pra fazer isso, ele tem que ser muito bravo. Existe, É existe. super-humano o negócio. Mas assim, a gente, como jovem, tem que entender que assim, muitas vezes você vai estar super animado, muitas vezes você não vai estar. Aí entra de novo a gente está firmado na rocha, que é Cristo. Porque quando você está firmado, você entende que você está triste ou feliz. Você está doente ou você está saudável. Você vai estar ali por conta de Cristo. Você está fazendo isso por conta de Cristo. Entende? Você não vai deixar que a sua situação do seu corpo impeça você de estar ali, né? Então, é a mesma coisa de você buscar. Você ser constante não significa que você sempre vai estar voando espiritualmente, né? Que você vai estar sempre ali dando a vida, ou que você vai estar sempre curando. Não, eu vou orar por 5 pessoas, hoje eu vou ter 5 curas. Pode ser que aconteça. Mas e se não acontecer? Entende? Nem sempre a gente vai estar ali, não que isso seja feito por nós. Obviamente não, né? O Senhor capacita. Mas eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de que numa maratona nós nem sempre vamos estar num pace alto ou num pace baixo. Né? Existe a fase que o cara, no final, ali no gás final, existe o começo, existe o meio. Então, o segredo é continuar. Continua. O Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar. Muito bom. Eu vi uma pregação que um dos temas era esse, cara. Era Dory falando, continue a nadar.
Porque é isso, é continuar a nadar, é continuar percorrendo a maratona, cara. E é isso, mano. Muito bom, irmão. Eu vejo que esse papo aqui ele pode trazer crescimento para as pessoas, por nós sermos cristãos que estão enfrentando os mesmos desafios que qualquer outro jovem enfrenta. Nós estamos no meio dessa maratona também, a gente não chegou na linha de final ali, Não, na tamo linha de longe chegada. ainda. Estamos longe, estamos longe. Então, assim, a ideia é que pessoas que estão vivendo o mesmo desafio que nós possam participar dessa mesa conosco e crescer junto. Exato, e ver que eles não estão sozinhos, né? Porque eu acho que muitas vezes nós como jovens achamos que a gente tá sozinho, cara. E não, a gente não tá sozinho. O que eu tô passando, provavelmente tem algum outro moleque passando, alguma outra menina passando, que você tá passando também. Existem pessoas passando por processos iguais aos nossos, né? É por isso, cara, que eu acho que a rede social, ela usada corretamente, ela alcança muitas vidas. Eu acho sim a rede social uma forma de pregar o evangelho, cara. É uma forma de pregar o evangelho, né? O que as pessoas vê quando entram no seu Instagram, né? Só que elas acham que você é cristão pelo que você posta, né? Então, assim, muito bem esse papo, eu curti demais, cara, de verdade, sou grato em estar aqui, cara. Pra mim foi um prazer te receber, irmão. Amém. E fala pra mim, se eu quiser te achar hoje, onde que eu vou? É só me achar no Instagram, não tem erro, meu Instagram é JVMAC02 underline, Nossa, me perdi todo. JVMac02 underline, não tem erro, pode me encontrar lá, pode me chamar, bora trocar uma ideia, né, posto vários conteúdos. E os conteúdos são muito bons, Amém, inclusive. mano. Você tem produzido muita coisa boa Amém, aí. mano. Pô, eu gosto bastante. Igual eu falei, eu acho que a rede social, ela abre muitas portas, né? E, de novo, cara, isso é até pra provocar as pessoas que vão ver isso. As pessoas entram no seu Instagram, elas falam que você é cristão? No meu fala. No meu também, né? Então, assim, as pessoas podem me olhar na rua e não achar que eu sou cristão, que eu não tenho skin de cristão. Tipo assim, os caras olham e falam, esse cara aí é mó... gosta de um rap, né? Você foge da tradição. Exatamente. Mas, pô, as pessoas entram no meu Instagram ou falam comigo, elas não têm dúvida que eu sou cristão. Então, assim, eu acho que o Instagram é muito necessário e, pô, o pessoal pode me achar lá, eu vou realmente ficar muito grato de ter pessoas que acompanham seu conteúdo vendo o meu também, sabe? E, enfim, mano, tamo junto, velho. Meu querido, Obrigado foi um por prazer te receber aqui, viu? Foi um crescimento pra mim e nós nos veremos em outras mesas por aí. Sempre, sempre nos veremos. Tamo junto, irmão. É nóis, mano. Show.